primeiro é o simples não comunicar. O segundo é um não comunicar que é ativo ou reativo. O não comunicar é como descansar, resting. Passa a comunicação e depois vai retornar a essa não comunicação. Então, não comunicar tem a ver com o estado inicial, tem a ver com esse silêncio tranquilo, né, com uma certa sensação de poder sentir o mundo, de poder sentir o outro, principalmente essa imagem do bebê tranquilo, que não precisa se comunicar, não precisa se esforçar, né, para ser compreendido ou para receber aquilo que ele precisa, que ele está necessitando naquele momento. É um não comunicar que se opõe ao comunicar muito precocemente. O não comunicar ativo vai aparecer quando o ambiente facilitador falha. E aí a cisão vai aparecer e com uma metade da cisão o infante se relaciona com o objeto através do falso self. Falso self, compliant, né? Ou esse self submisso, compliant, que é um self que se adequa ao objeto objetivo, e aí sim eu preciso me comunicar com ele efetivamente. Posso não me comunicar na medida em que eu estou reagindo às invasões desse objeto. Então, não comunicar, ele pode ser ativo. Eu não quero me comunicar agora, né? Como o Winnicott brincou, né, no início do texto, né? Eu estou me sentindo explorado, estou me sentindo muito devorado aqui, não vou falar, não vou escrever, não quero me pronunciar. É um não comunicar ativo, mas eu posso também não comunicar do ponto de vista reativo. O objeto me invadiu demais, eu não falo nada de mim. Eu me escondo completamente e não revelo nada do que eu tenho, do que eu sou, do que eu sinto, etc. Então é essa ideia do Winnicott estar de novo apontando para uma gradação, né, de um não comunicar simples, gostoso, importante, que a gente tem que ter acesso numa vida da saúde psíquica, a gente tem acesso a esse não comunicar, e o Winnicott então está falando, né, desse contínuo entre um não comunicar tranquilo, um não comunicar que o bebê vai ter que sentir numa vida saudável, por assim dizer. Então, na saúde, né, esse não comunicar ele é tranquilo, ele existe durante muito tempo, ele permanece, né, no silêncio, na tranquilidade, e existe um não comunicar que é mais reativo, que é mais ativo, que tem a ver com as invasões ambientais. Comunicar com o objeto subjetivo, essa outra parte então da cisão, né, o infante ele vai se relacionar com o objeto subjetivo ou com fenômenos corporais, raramente influenciados pelo mundo percebido. O Winnicott ele cita a pintura abstrata como exemplo dessa cul-de-sac communication, um beco sem saída, um balão de retorno. A expressão em francês usada pelo próprio Winnicott, cul-de-sac, ela tem a ver com essa imagem que eu vou mostrar a seguir, que é essa rua sem saída aqui, né? Um tipo de rua para um retorno, na qual se faz um retorno, né? É um fundo de saco, né? Cul-de-sac, que serve exatamente para que numa rua sem saída os carros possam retornar. E o Winnicott está usando essa ideia de uma comunicação verdadeira, essa comunicação cul-de-sac, com objetos subjetivos, portanto, e é uma comunicação que carrega todo o sentido de real. Vejam aí essa imagem do Kandinsky, né, uma composição que ele faz, que não comunica nada efetivamente, né, não é nenhuma linguagem, a gente não consegue detectar aqui nenhuma frase ou um tipo de representação mimética da realidade, é uma pintura abstrata, e o Winnicott está apontando para isso como um exemplo notável de comunicação do objeto com o objeto subjetivo. Ou seja, essa comunicação ela é muito real, né, ela é muito importante, ao contrário dessa comunicação a partir do falso self, né, que não é sentida como real. Ela não é uma comunicação verdadeira, pois não envolve um núcleo do self, né, o self verdadeiro. Essa ideia de uma pintura abstrata que vai permitir, né, que o sujeito comunique com uma parte de dentro dele e a partir dessa comunicação ele enderece através da pintura, por exemplo, isso para o outro, o Winnicott está falando de uma comunicação verdadeira que não precisa da linguagem, né? Eu acho que o Winnicott está tentando mostrar aí como que essa comunicação com o objeto subjetivo ela é anterior à linguagem, mas ela é muito verdadeira, apesar de não estar sendo atravessada pela linguagem. Há espaço, então, para a ideia de que relacionar-se e comunicar-se, de um relacionar-se significantes, eles são silenciosos.
né? Essa é a ideia que o Winnicott também está querendo apontar, essa ideia muito bonita de que se relacionar e se comunicar muitas vezes passa pelo silêncio, passa por uma comunicação não palavreada, não linguageira, que passa por outros caminhos, né? Passa pelo corpo, pelas sensações, pela imagem, pelo cheiro, né? É o corpo mesmo, me parece, que tem prioridade nesse tipo de comunicação cul-de-sac, né? Uma comunicação, quis traduzir isso para o português, uma comunicação sem saída, uma comunicação, por assim dizer, com um retorno interno, mas enfim, essa ideia de uma comunicação sem palavras, sem linguagem. A ideia de saúde, eu vou insistir, aparece aqui nesse texto Winnicott, né? Uma concepção de saúde está sendo desenvolvida aqui nesse texto. A saúde real não precisa ser descrita apenas em termos dos resíduos nas pessoas saudáveis do que poderiam ter sido os padrões de adoecimento. Pode-se afirmar que o uso saudável, healthy, da não comunicação no estabelecimento da sensação de real. Ou seja, nessa passagem aqui o Winnicott está dizendo, né, assim, de como que a saúde ela tem a ver com a não comunicação e você conseguir não se comunicar para sentir o real. Você procurar o real na comunicação, você procurar o real na palavra, na linguagem, nisso que seria o falso self, nesse eu social, civilizado, etc., a saúde não vai estar aí, a realidade não vai estar aí. A realidade não está na comunicação, não está na racionalidade. A verdade, né, o verdadeiro self, o eu verdadeiro, essas sensações muito poderosas de se sentir vivo, de sentir que você existe, ele é anterior. Essa sensação é anterior à linguagem, anterior à aquisição dessa subjetividade mais complexa, né? Você precisa desse núcleo verdadeiro não comunicante para se sentir real, e a partir dele você caminha em direção à comunicação, você caminha em direção à linguagem, ao eu civilizado, à cultura, etc. Não que não exista essa sensação de realidade na cultura, na arte, na religião, etc., mas é que você precisa, na verdade, das raízes do verdadeiro self para sentir verdadeiro nesse lugar. Se você não tiver essas raízes, por mais que você tente encontrar a verdade na ciência, na religião, na palavra, enfim, em qualquer lugar, na arte, você não vai encontrar porque internamente você não tem contato com o seu verdadeiro self. Então o Winnicott está apontando muito para essa área interna que, num desenvolvimento saudável, você consegue encontrar o silêncio, a não comunicação e estabelecer algum tipo de contato com isso. Em determinado momento do texto, o Winnicott cita o sonho de uma paciente, o sonho da alfândega, no qual a paciente sonha o seguinte: duas amigas eram agentes aduaneiras no lugar onde a mulher trabalha. Elas examinavam going through, né, todas as possessões da paciente e suas colegas com absurdo cuidado. Ela então dirigiu o carro por acidente através de um painel de vidro. Esse é o sonho, né? Duas amigas que tentam ali investigar o que ela tem na bolsa, né? O Winnicott reforça a ideia de um self verdadeiro que não pode ser encontrado por mais que esses objetos externos tentem encontrar. Esse exemplo do sonho, né, assim, é como se fosse um tipo de vitória dessa paciente, mas claro, uma certa vitória angustiada, né, de que elas estão tentando invadi-la, investigá-la, enfim, mas uma vitória porque ela sabe, né, por mais que se vasculhe esses conteúdos internos, né, da bolsa dela, enfim, dela mesma, jamais vão encontrar esse conteúdo interno. O self verdadeiro não pode ser invadido nesse sentido. E vale também um exemplo muito importante que o Winnicott cita no texto, da filha que tem o diário lido pela mãe, né? Um exemplo clássico, né, na clínica, assim, de que as mães muitas vezes vão lá e leem o diário das filhas, os pais entram, né, no quarto dos filhos e procuram os segredos desses filhos, não respeitam a privacidade. Como que isso é traumático, desastroso em grande medida, no sentido de serem modelos, né, disso que o Winnicott está chamando de invasão. Então é preciso tomar cuidado com a privacidade dos bebês, né? O que o Winnicott está apontando nesse texto é como que no cuidado com os bebês, e isso vai se dar como consequência na clínica, né, no cuidado com os pacientes, de como nós devemos ter cuidado com a privacidade, como que a gente não pode invadir, né, os bebês. Obviamente não podemos invadir também os conteúdos internos dos nossos pacientes,
apenas na medida em que tanto os bebês quanto os pacientes têm um tempo e precisam desse tempo para revelar aquilo que eles têm dentro de si, né? É preciso que o analista também se acalme, seja prudente antes de interpretar. Não faça interpretações invasivas, não ofereça, por assim dizer, o seio antes do bebê, paciente, querer esse seio, precisar desse seio, ou melhor, antes desse paciente ter a condição de criar o seio, interpretação que ele vai encontrar do analista. Essa é a grande consequência clínica desse texto. É um texto do cuidado clínico. O Winnicott está, assim como Laplanche, pressupondo que a situação analítica reproduz a situação infantil, a situação originária, né? Então, se o adulto precisa tomar cuidado com aquilo que ele endereça, com aquilo que ele tenta investigar, encontrar do bebê, o analista também vai ter que ter esse cuidado. Tem uma frase lindíssima do Winnicott, né? Assim, eu acho que é quase um mantra do processo maturacional. Vale muito a pena a gente ler, reler, pensar nessa frase.